Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é o nosso desafio dos 35 dias concluído. Estou esbanjando felicidade, porque olha, isso aqui não foi fácil, mas é um mérito que eu tenho sim que me orgulhar, porque eu mesma duvidei de mim. Vamos fazer uma recapitulação. Estávamos fazendo o desafio dos 35 dias, onde já tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse desafio. E hoje eu tô aqui com o último feedback do nosso desafio. Concluímos o desafio dos 35 dias. E eu posso dizer que nesse desafio eu não estava me cobrando intensamente para concluir os 35 dias em tudo certinho. Porque eu já tentei fazer um outro desafio, o desafio do 75 Hard. Porém, entretanto, todavia, eu me cobrava tanto que eu acabei desistindo do desafio no meio por não poder falhar. E nesse desafio, eu me permiti falhar algumas vezes para que eu consiga perceber aonde que tá precisando ser mais cuidado, digamos assim. Posso dizer que estou praticamente emocionada, porque na minha cabeça eu não ia passar nem dos 15 dias do desafio com alguma coisa concluída, tipo, pelo menos metade do desafio concluído. Mas, no meu registro aqui, né, vocês sabem que eu registrei também todos os dias lá no Trends. Inclusive, no meio do desafio, eu tive que fazer uma pausa porque eu tava com o emocional muito abalado. E eu sei que eu iria me culpar por não estar conseguindo fazer as coisas do desafio. Então eu dei uma pausa, acho que de uns 3 dias, e retomei o desafio com tudo. Às vezes a gente necessita de uma pausa para colocar a cabecinha no lugar. É importante. Bom, então, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, que nesses 35 dias eu cuidei da minha pele 31 desses dias, exercitei o meu corpo em 23 dias, o que pra mim é muito surpreendente, porque eu ia só 2 vezes na semana na academia. E isso aqui foi uma evolução muito boa pra mim. Pretendo continuar com esse hábito e melhorá-lo ainda mais. 2 hábitos que eu achei que eu não iria conseguir nem metade da metade era aprender algo novo e ler 10 páginas de um livro, porque eu não tinha o costume de todo dia procurar coisas para aprender. Inclusive, teve uma pergunta de uma menina lá no Trends que ela me perguntou, tá, mas nesse algo novo, o que você faz? Bom, no início do desafio, eu fiz uma lista de coisas que eu queria aprender. Eram umas 10 coisas, alguma coisa assim. Mas era, tipo, de coisas diversas. Tipo, eu queria aprender mais sobre como funciona a ansiedade, como funciona os benefícios que o sono traz pra gente. Inclusive, foram conteúdos que eu trouxe lá no Instagram, no período desse desafio. Entre as demais coisas, minha filha, eu aprendi como dar nó de marinheiro, entendeu? Aprendi, vi vários vídeos sobre bordado. Não fiz, mas eu assisti, tá me entendendo? Então, assim, eu tenho 1001 ideias na cabeça, eu sou ansiosa, então às vezes eu sentar e focar numa coisa totalmente diferente foi essencial. Isso era uma coisa que eu tava muito tempo pra fazer, mas eu sempre ficava postergando, e acabava que eu nem corria atrás pra saber. Tanto é que, tipo, foi o desafio que eu mais concluí dentro desse desafio. Eu fiz ele todos os dias. Todos os dias, sem tirar nem pôr. Todos os dias eu aprendi algo novo. E isso pra mim foi, tipo, essencial. Porque quando eu começava a ficar ansiosa, porque a minha ansiedade eu desconto em comida, eu já pensava não, vou sentar e vou aprender algo novo. E aí eu já disparava a minha ansiedade pra bem longe. E, cara, perfeito. Ocupar a cabeça da gente, às vezes, é a melhor coisa que a gente faz. Outros 2 desafios que eu incluí no meu desafio, mas que eu não tava falando lá no Trends, era sobre não consumir álcool e dormir mais cedo. Porém, entretanto, todavia, o consumir álcool nem fez falta pra mim. Eu só simplesmente esqueci porque já não era um hábito que eu tinha tanto, mas eu queria cortar de uma vez da minha vida. E nem senti falta, sinceramente, falando aqui abertamente pra vocês. Eu acho que é um hábito que eu fazia com pouca frequência, porém que agora, vendo que eu consegui concluir ele totalmente, dá uma paz interior, digamos assim. E sobre dormir mais cedo, era um hábito que eu já tava querendo colocar em prática, porque eu tenho muita dificuldade pra dormir cedo, eu me distraio muito fácil à noite. E, cara, foi essencial ter colocado isso no desafio, porque eu costumo acordar cedo e às vezes eu tava procrastinando 1001 vezes durante a semana
justamente porque eu estava acordando tarde. Foi essencial começar a dormir cedo, que acordando consequentemente mais cedo e com mais energia, eu evitava várias vezes de procrastinar durante o dia, tipo... Entendeu? É isso. E outros 2 hábitos que eu me surpreendi e muito foi em questão da alimentação e da água. Antes, eu não tinha o costume de beber água, inclusive eu descobri, junto com uma nutricionista, que eu bebia água errado. Na minha cabeça, era totalmente funcional eu beber qualquer líquido e eu estaria hidratada. E não é bem assim que funciona. Então, dentro desses 35 dias, 28 dos dias eu bebi 2 litros de água certinho. Às vezes até mais. Eu lembro que teve dia que passou porque tava muito calor. E eu me surpreendi, porque eu não esperava que eu fosse conseguir, porque chega uma hora que você vai bebendo tanta água, pelo menos pra mim, que ou você fica de saco cheio de ir no banheiro o tempo todo, ou chega uma hora que você não aguenta mais beber, você enjoa, sabe? E não foi assim pra mim. Tipo, no começo, eu começava a ir muito frequentemente no banheiro, acho que por o meu corpo não tá acostumado com a quantidade de água, mas com o tempo isso foi melhorando e assim, eu consegui perceber nitidamente a diferença do antes, quando eu não bebia tanta água, quanto eu bebo agora. A minha pele, ela tá muito melhor, eu tenho muito mais disposição pra fazer as coisas e tipo... Cara, é uma diferença que é gritante e é uma coisa que, digamos assim, é mínima. Beber 2 litros de água pode parecer uma coisa muito difícil, mas que às vezes você tá distraído, só de você deixar uma garrafa no seu ambiente de trabalho, você vai bebendo água, quando você vai ver a garrafa já tá vazia. E foi literalmente assim que aconteceu comigo. O outro hábito que eu me surpreendi muito foi em questão da alimentação saudável. O que acontecia? Na minha semana, era mais fácil ter um dia saudável e o resto da semana inteira comendo besteira do que o contrário. E assim, eu não esperava que eu ia conseguir pelo menos 10 dias, mas dentro desses 35 eu consegui 22 dias de alimentação saudável, que pra mim, tipo, é surpreendente. E isso mudou em vários aspectos pra mim, que eu comecei a ter mais atenção nas minhas compras e comecei a consumir muito mais frutas e legumes. Antes eu não consumia nenhum legume, você tem noção disso? Porque eu sempre fui criada desde pequena com bastante fritura. Então, largar o vício da fritura, principalmente batata frita, foi extremamente estressante pra mim. Confesso que fiquei muito estressada nesse corte de fritura, mas eu comecei a equilibrar fazendo pelo menos 1 ou 2 dias algumas refeições que eu já estava acostumada a fazer. E conforme foi passando o tempo, eu comecei a não sentir tanta necessidade daquilo. E, cara, é uma coisa que eu quero voltar e continuar e tentar manter uma frequência maior sobre isso, porque isso fez muita diferença pra mim. Agora, assim, em termos de comparação do que era a minha vida antes do desafio, quanto é agora, eu posso dizer pra vocês que mudou muito. Tornei uma pessoa mais ativa, menos procrastinadora, nossa, muito menos. A ansiedade, eu percebi que eu descontava cada vez mais na alimentação e, consequentemente, quando eu me via descontando a ansiedade da alimentação, mais ansiosa eu ficava, então virava meio que uma bola de neve. Por isso que eu disse e repito que a mudança da alimentação pra mim foi divisor de águas, sabe? Eu tenho um costume muito chato de colocar uma coisa na cabeça e conforme for passando o tempo, eu acabo desistindo no meio do caminho. Eu achei que seria assim com o desafio, vou ser bem sincera pra vocês, mas eu decidi mesmo me desafiar e eu acho que com o lance de eu querer tá postando sempre lá no Trends, mantendo um registro, mostrando pra vocês como que tá sendo o desafio pra mim, querendo ou não, foi uma forma de eu me cobrar e não desistir das coisas que eu quero pra mim. Nos momentos de autocuidado, eu não só coloquei como rotina de skincare, como fazer as unhas, cuidar do cabelo, não, eu comecei também um diário. E nesse diário eu comecei a entender muita coisa que eu não tinha nem ideia, nem imaginava o motivo por trás daquilo. Mas eu acho que uma coisa também que fez total diferença foi ter um plano de ação e tracionar mais ou menos como eu chegaria a concluir isso aqui, sabe? E agora eu tô cogitando seriamente em continuar o desafio ou criar um novo desafio. E agora eu quero a ajuda de vocês. O que vocês acham que precisa incluir num desafio para melhora de hábitos, melhora
de crescimento pessoal. O que vocês colocariam num desafio pra vocês? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Eu vou disponibilizar essa tabelinha aqui pra vocês. Vou fazer algumas alterações nela que não precisava ter. Mas eu vou deixar ela disponível pra vocês. Vai estar em algum lugar o link dela. E do nosso plano de ação, que foi... Se não fosse ele, eu não tinha conseguido fazer nada do que eu precisava fazer. Coisa que eu não falei pra vocês também é que chegou um determinado momento do desafio que eu fiz aquela pausa e o meu corpo, ele pedia pra que eu fizesse o desafio. Os 3 dias que eu fiquei pausada, eu fiquei o tempo todo. Eu preciso fazer o desafio, eu preciso fazer o desafio. E não necessariamente o desafio, mas os hábitos. Eu senti a falta da água, eu senti a falta de estar ali aprendendo alguma coisa, de estar fazendo um exercício físico. E, cara, acho que essa pra mim foi a maior chave do desafio todo, porque é muito o lance da rotina. Quando você coloca na sua rotina e você almeja aquilo que você precisa pra si, você entende que você precisa mudar um pouco de si pra chegar onde você quer, e você sente a necessidade de continuar ali, cara, foi o melhor feedback que eu tive com o desafio. Apenas façam o desafio dos 35 dias ou coloquem para a realidade de vocês, com menos dias ou com mais dias, com menos quantidade de coisas para se desafiar. Eu recomendo muito, assim, como amiga mesmo, porque se não fosse o desafio eu não tinha percebido várias coisas, vários padrões que eu tenho. E, consequentemente, eu ia continuar estagnada onde eu achava que já estava bom e claramente não está. E isso só me deu mais um gás pra correr atrás de ser a pessoa que eu sempre quis ser. Eu não tô falando de um personagem, eu tô falando da minha melhor versão, de uma versão da Larissa que tá muito longe de ser perfeita e não é perfeição que eu busco, mas que tá se tornando uma pessoa melhor e com hábitos melhores e com uma condição de vida muito melhor. Bom, gente, então é isso. Esse é o nosso último feedback do desafio. Eu ainda não sei se eu vou fazer outro desafio, se eu vou continuar mantendo esse. Eu vou atualizando vocês lá pelo Instagram. Então, se você não me segue lá, mulher de Deus, vai lá. Porque eu tô lá atualizando todo dia, conversando com vocês, papeando com vocês. Ó, é muito mais fácil me comunicar com vocês por lá. E se você puder, curta aqui o vídeo que vai me ajudar muito que o alcance dele chegue a mais pessoas. Consequentemente, talvez a gente consiga mudar a vida de mais pessoas. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Ou eu te encontro lá no Instagram. Fui!